Olá, manos e minas do Brasil, meu nome é Kalil, estamos aqui para mais um Depois da Rodada, esse que é o nosso segundo episódio, nosso segundo programa, falando sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje eu tô aqui com ele, LF. Alô, amante do esporte ligado aqui na arena local. Juiz apitou, resenha rolou aqui na arena. Calil, somente para fazer uma correção, o depois da rodada também conhecido como depois do apito, Depois do apito, que é o verdade. quadro que nós temos A aqui gente na tem arena que local consolidar esse nome, né? é verdade, para debater a rodada do Paulistão e do Brasileirão, aliás. E esse nome depois do apito talvez nunca fez tanto sentido com a rodada quanto Exatamente. fez com essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que, infelizmente, mais uma vez, a arbitragem foi protagonista, né, Calil? E quando a arbitragem é protagonista, não é porque ela foi bem, Não, né? nunca, né? É, não, Nunca vamos nunca. ouvir uma manchete falando Anderson Daronco joga, apita muito, marca um pênalti claro e Corinthians aí. Não, nunca vamos ver isso. É, se ele É acertar, ninguém vai sempre... falar, né? Até porque o Daronco nunca acerta, É, né? também tá por aí. É muito difícil, né? O Daronco ele deve ser canhoto, porque de direito ele não faz nada. Nada. Mandei bem E na piadinha agora, hein? excelente, foi perfeita. Cirúrgica, podemos dizer assim. Cirúrgica. Galera, antes de nós irmos direto ao assunto, direto ao tema, a gente vai pedir aquela costumeira parceria de vocês. Seguem a gente no Instagram, se inscrevam no nosso canal do YouTube, vão no Spotify, dá uma moral para nós nas redes sociais aí. A gente está chegando cada vez mais com conteúdo novo. Estamos depois do apito. Logo, logo vamos consolidar também aí o pré-apito, que a gente vai falar aí da pré-rodada. Essa semana a gente lançou também aí falando sobre a rodada internacional dos times brasileiros, né, Kaká, Sul-Americana e Libertadores. E logo, logo, se Deus quiser, a gente vai começar os quadros de entrevista. A gente já foi cobrado. E o podcast de entrevista vai sair, não vai? Estamos acertando alguns convidados aí e logo, logo a gente vai trazer convidado para fazer também as entrevistas. Mas a gente precisa da ajuda de vocês. Dá like, se inscreve, interage com a gente para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso conteúdo, né, Kaká? Exatamente. É, a gente consolidando aí o nosso programa depois do apito, né? Depois Depois do do... apito, não é depois da rodada, né? Não depois da rodada, não. Depois do apito. E também o programa de sexta-feira falando da semana do futebol brasileiro e sul-americano, né? É isso aí, cada vez mais a gente vai aprimorando, vai trazendo mais conteúdo para vocês, mas a gente precisa também que vocês colaborem com a gente. Dê like, se inscreve, compartilha com os amigos de esporte. Se vocês ouviram o nosso vídeo, achou legal, ouviram o nosso áudio vídeo, achou legal, compartilha com os amigos, com a família, com quem vocês acham que pode se interessar pelo nosso conteúdo também. Que vocês compartilhando, a gente vai crescendo e crescendo, nós vamos melhorando o nosso conteúdo, né, Calil? Exatamente. Ativa o sininho, né? Que é muito importante. Assim que a gente postar o nosso vídeo, o depois do apito sempre vai ser no final da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Mas se você ativar o sininho aí no YouTube, sempre que a gente postar o vídeo, você recebe aí uma notificação do nosso vídeo publicado. Legal. Nós temos o hábito de postar vídeo mais à noite, né, Kaká? Que a É, gente trabalha durante o dia, né? Então a sim, gente tira sim. reserva um espacinho aqui à noite para gravar essa resenha para vocês. Então, como o Calil falou, ativa o sininho, tá indo trabalhar no dia de manhã? Coloca a gente no foninho, vai ouvindo. Tá lá no trabalho de bobeira, coloca a gente lá. Deixa a gente te fazer companhia em algum momento do seu dia, que nós vamos te alegrar de alguma maneira. A não ser que você torça pro Santos. O torcedor do Santos tá difícil de alegrar ultimamente, Sim, sim. mas de repente tem alguma coisa na resenha que te interesse e te faça rir, né, Kaká? Exatamente. E o primeiro jogo dessa rodada que a gente vai começar aqui, você tem mais alguma coisa para falar ou é só isso mesmo? Não, não, vamos começar. Já vamos então para essa rodada, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que o primeiro jogo ainda no sábado foi Ceará e Grêmio, jogo realizado lá em Fortaleza, com a vitória do Ceará por 2-0, gols do Pedro Raul e do Michel Araújo, Matheus Araújo. Matheus Araújo, conhecido também como Matheus Araújo. Sim. O Pedro Raul fez o gol de pênalti no primeiro tempo e podemos dizer assim um gol diferente do Matheus Araújo no segundo tempo, que o Grêmio perdendo por 1-0, né? O Volpe vai pro ataque, não entendi até agora o porquê. Na segunda rodada do campeonato, o goleiro indo pro desespero e acaba tomando o gol aí no último lance do jogo, né? Sim. O Ceará, que como a gente já brincou no último podcast, é uma filial do Corinthians, né? Aliás, nesse jogo ficou mais claro, gol de dois ex-Corinthians, Pedro Raul de pênalti, e o Matheus Araújo também ex-Corinthians no segundo tempo. Eu também concordo com você, cara. Eu acho que, aliás, a pergunta que você fez é o que todo torcedor do Grêmio está se fazendo. O que diabos estava fazendo na área o glorioso Thiago Volpe?
Tá valendo o quê? O jogo contra o poderoso Ceará, né? Sim. Segunda rodada do Brasileirão ainda. Né? O time, detalhe, o Grêmio venceu na estreia em casa, né? Então o Grêmio já Sim, tinha sim, 3 sim, sim. pontos. Né? Perdeu um jogo super normal pro Ceará, perder lá pro Ceará. O Grêmio não foi o primeiro, nem vai ser o último. Jogar lá em Fortaleza realmente é sempre complicado. O Grêmio jogou melhor, teve mais posse de bola, conseguiu chegar mais vezes ao ataque, porém não foi efetivo como foi a equipe do Ceará, né? Para o Sim. último gol do Ceará não pode nem falar que foi uma jogada construída, porque, como você Não, é falou, assim. foi aquele gol de bate e rebate ali. O que mais me espantou, sendo bem sincero, não foi o Thiago Volpe para a área. Foi que o glorioso o rapaz que bateu o escanteio, tendo um goleiro na marca do pênalti, me bate a bola na segunda pau, irmão. É. Pô, então o goleiro cruzou a área Mas o inteira. Volpe nem é um goleiro tão alto assim, né? Ele tem um Não, mas se o retrospecto de cara tá fazer lá, gol, né? bate na direção do cara, pelo Sim, menos, sim. pô. Né? O cara saiu de lá de trás, foi lá pra tentar fazer alguma coisa, bate na direção do cara. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Thiago Volpe marcou uns golzinhos do México Sim, lá. sim. Ele bate falta, bate pênalti, né? E Não tenho até certeza. de bola rolando assim ele chegou a fazer gol também. Sim, então, me recordo, eu tava até com essa lembrança que lá no. Ele jogou no Querétaro, né? Que era o time do Ronaldinho lá no México. Eu tinha essa E lembrança que no ele fez um gol lá, e né? também na segunda passagem dele agora ele jogou com o próprio Pedro Raul no Toluca. Jogou no Toluca também? Jogou no Toluca também. Então. E aí eu tinha essa vaga lembrança dele ter feito um golzinho lá no México, né? Mas dessa vez não deu. A bola não foi na direção dele. E aí, como o Calil bem disse, no contra-ataque, o É, ó. ex-Corinthians Matheus Araújo mata o jogo. Vitória por 2-0 do Ceará. Interessante esse resultado do Ceará, né, Calil? Sim. Porque eles já quase ganharam do Bragantino aqui em É, Bragança. no último Tomou, lance perdeu, né? Ele tomou empate. tomou um gol no finalzinho e agora conseguem 3 pontos dentro de casa contra o Grêmio. Chega a 4 pontos a equipe cearense. Time interessante, bem treinado. Vamos ficar de olho nesse time do Começa bem o Ceará aí. campeonato, né? Começa bem no campeonato, time comandado pelo glorioso técnico Léo Condé. Léo Condé que faz bons trabalhos, né? Ele que Sim. subiu o Vitória para a Série B, aliás, para a Série A no ano passado. Trabalhou boa parte com o elenco, acabou sendo trocado pelo glorioso Thiago Carpini. E agora está lá no Ceará. Ele chegou para subir o Ceará já no final do campeonato ano passado. Ganha o Cearense esse ano. E agora começa muito bem o campeonato nacional. Vamos ficar de olho nessa equipe do Ceará. E E o o. Grêmio liga aí um sinal de alerta, né? O Gustavo Quinteiros já pressionado. Nós falamos isso Sim. também no último podcast, né? Que aquela vitória contra a equipe do Galo deu uma sobrevida para ele. Porém, essa derrota agora aí já não está circulando muito bem lá. E a torcida já começa a pedir a troca de treinador, Kaká. Sim. E o Pedro Raul também que fazem. De fase, né? Se eu não me engano aí, ele tem 10 jogos, 10 gols com a camisa do Ceará. Desde que chegou lá, não para de fazer gols. Muito bem Era mesmo. algo que na passagem pelo Goiás já tinha ido bem, né? Sim, No sim. Vasco foi ligeiramente bem. O único time que ele não conseguiu jogar bem foi no Corinthians, mas é mais um daquela É, no celesta lista que. Botafogo ele não foi muito bem assim também, né? É, não chega, mas ele ainda faz uns golzinhos, né? Sim. É que no Corinthians, sendo Não bem teve sincero, eu acho muita que ele não oportunidade, teve né? sequência, né? Não, é. Ele entrava muito na fogueira ali, porque teve aquela fase que o Yuri Alberto não tava legal, então ele tinha que entrar no segundo tempo para resolver tudo que o Yuri Alberto errou durante o jogo. Isso. E aí acabava não conseguindo também e acabou sendo punido por toda aquela fase que viveu o Corinthians no ano passado. Esse ano ele até chegou a fazer um golzinho na estreia, inclusive, do Corinthians, né? Contra o Bragantino, ele faz 1 ou 2 gols, se não me engano. Mas acabou não se consolidando também. Foi Sim. lá pro Ceará e se achou. Sim. E agora falando de Corinthians, vamos para o segundo jogo. Foi Vamos lá. Corinthians e Vasco, realiza o jogo em Itaquera. A Aqui Neo começa as cagadas do árbitro, né? é, Dos árbitros, aliás, né? no primeiro jogo não teve, não me lembro nenhum lance capital de erro de arbitragem. Já nesse jogo aqui o Corinthians venceu o Vasco em Itaquera na Neoquímica Arena por 3-0, com gols de Yuri Alberto, Memphis Depay e o gol contra do ex-Corinthians, né? Ex-Corinthians, João O Vitor. João Vitor, num lance ali que o Depay chuta, o goleiro defende, pega no o Léo Jardim defende, a bola bate no João Vitor. E o Corinthians venceu um placar, uma goleada, podemos dizer assim. E teve dois lances que foi discutível, né? 2 lances. Aliás, pra mim não teve discussão nenhuma nos 2 lances. Pra mim, na minha visão, Lucas, a interpretação da arbitragem foi equivocada nos 2 lances, né? Os dois Há lances de se foi. discutir o lance do Matheus Bidu com o glorioso Rodrigues, eu acho que é o lateral pela direita do É Vasco ali, né? o Pumita. O Pumita, né? Que é Isso. o Rodrigues, Pumita Rodrigues. Pumita Rodrigues. Há de se discutir esse lance, porque o Matheus Bidu tá em. Na minha opinião, o Matheus Bidu ele tá em movimento. Em nenhum momento ele para fazer falta no jogador. Ele Sim. esbarra no jogador. E até a gente comentou hoje, né, Calil, em off,
Se fosse fora da área, será que o árbitro daria? Ou se não fosse lance de gol, será que ele fosse no meio campo, ele daria aquela falta? Eu duvido muito. Porque o jogador tá correndo e acaba trombando com o outro. Não teve tentativa de contato. Não... Para mim, um lance normal de jogo, acidente de trabalho, e para mim, gol legal. Mas, na minha Eu opinião, o gol mais achei. claro, o erro mais crasso da arbitragem Um gol mais foi o claro. primeiro gol. O erro mais crasso da arbitragem foi o primeiro gol. Única O do dúvida que se Memphis. tem, É o gol do sim, Memphis? o do É. Memphis, é. A única dúvida que se tem é que eu ouvi alguns especialistas hoje falando que a FIFA mudou a regra. Eu não soube dessa mudança, preciso até pesquisar mais sobre. Não, Mas mas não soube dessa mudança. a Desde que eu regra entendo por diz. futebol, a regra diz: relou no outro jogador, o impedimento acabou. E a jogada era outra. Quando rela no jogador, acho que era o João Vitor, já caracteriza uma outra jogada, então não tem mais Não, impedimento. e a bola volta pra trás, né? Ah, um caralho, a bola roda o campo inteiro até chegar no gol e seria um baita de um Sim, gol sim. bonito do Corinthians, né? Por toda a Sim. construção. O gol do Bidu eu achei que foi falta, porque ele tira o lateral da jogada, porque o Pumita tava na frente dele. Se ele não dá o trança-pé ali, mesmo que foi sem querer também é falta. Mesmo sem querer, ele toca ali no calcanhar, dá o trança-pé e tira o Pumita da jogada. O Pumita chegaria à frente que ele no lance, na bola, né? Então eu anularia esse lance aí, mas o segundo não. E os dois foi chamado pelo VAR, né? Sim. Os dois foi anulado pelo VAR. O VAR chama o Daronco, que é um péssimo árbitro. Cansado, né? O Daronco ele tá sempre longe da jogada. E o primeiro, o gol do Bidu eu anularia, mas esse gol aí do Memphis, o impedimento eu não marcaria, não. Eu acho que além de cansado, igual você falou, o Daronco, eu acho que ele é um árbitro que ele gosta de se aparecer mais do que o jogo. Ele expulsou Porque também o Ramon, né? expulsou o Ramon e outra coisa, no começo do Foi no jogo ali, lance do o Memphis que ele expulsou o Ramon? do Memphis, e no lance, ainda no primeiro tempo, o Coronado tem uma pancada, cai. Ele, no momento que ele caiu, ele já começa a acelerar. Vamos, vai, levanta, vai. Quando eles ganham por 2-0, pra que fazer cera? Dentro de casa, arena lotada, jogo pró-Corinthians. O Corinthians tem um momento que foi pressionado pelo Vasco. Em nenhum momento o Vasco reagiu. E o Daronco querendo fazer graça, assim, pô, brigou com o Memphis Depay no lance, que foi claro o pisão se eu não me engano, do Piton em cima por baixo do Depay. Inclusive, ele tá fora do próximo jogo por conta dessa pancada, da enxada do tornozelo dele, não joga. E o Daronco fazendo graça, o Depay até pegou ar com ele, né, falou com ele no intervalo de jogo. Não gosto da postura do Daronco, ele é muito autoritário, eu acho que ele é a estrela do jogo e acaba errando demais e sendo marcado por esses erros e por querer esse protagonismo. Agora, falando um pouquinho do Vasco também, eu não entendi a escalação do Carinho, porque num jogo contra o Corinthians, fora de casa, ele deixa seus dois craques no banco, Sim, sim. que é o Verratti e o Coutinho, sendo que o próximo jogo dele é contra um time até fraco na Sul-Americana, dentro da casa do Vasco ainda, na Em São terça-feira. Januário, é. São Januário, e assim, um jogo completamente o Vasco favorito, né? É contra o Puerto Cabello. Eu achei que ele ia enfrentar o Real Madrid, o que ele fez. Não, exatamente. Pô, o cara poupa todo mundo contra o Corinthians para enfrentar o glorioso Puerto Cabello. A torcida do Vasco ficou bem revoltada, inclusive até o Verratti, né? Deu Sim. declarações fortes após o jogo, falando que o time não pode tomar três com o Corinthians, não pode tomar três com o Melgar. E foi até engraçado que o time não pode tomar nenhum pro Santos. Que fase tá o Santos, hein? É, pra você ver, né? É isso E aí. o próprio, igual a gente falou, o Ramon foi expulso, né? E teve outro lance também que não aconteceu no jogo, mas uma recomendação da CBF que o Memphis criticou depois do jogo, né? Que foi a recomendação da CBF para o juiz dar cartão amarelo caso subir com os dois pés em cima da bola. O Memphis, depois do jogo, ele deu uma entrevista ali dura, né, para os repórteres falando sobre. Que é mais uma palhaçada da CBF também, né? Querendo palpitar muito no jogo. Sobre isso eu não vou nem palpitar nada, porque se os times votaram no senhor Edinaldo, Exatamente, e inclusive o Ronaldo, não sei se você viu a entrevista que o Ronaldo deu um podcast esses dias aí, que ele bateu na porta dos times e federações e a resposta foi unânime. Nós agradecemos toda a história que o senhor Ronaldo tem no futebol, agradecemos o seu desejo por mudança, mas estamos 100% alinhados com a ótima gestão que faz Edinaldo Rodrigues. Então, se os É, clubes estão satisfeitos, eu não vou falar nada. sim. Apenas concordo com os clubes. É. É Acho que você entendeu a minha ironia, né? entendi. Então é por isso que É, eu não falo nada. é uma loucura, né? O futebol brasileiro é várzea, né? Não é nem várzea, porque várzea já é mais organizado. Não, com certeza. Inclusive, ontem começou aqui o Amador de Várzea Paulista, né? Aqui da nossa cidade. E tá muito mais organizado do que o Campeonato Brasileiro. Uma pena. Sim.
Mas o Corinthians vence por 3-0 em casa, então Excelente empatou o resultado. primeiro jogo, ótimo resultado, empatou o primeiro jogo com o Bahia fora, ganha esse em casa, chega a 4 pontos, e o Vasco que perdeu, ganhou, aliás, a última partida, e agora perde essa fora de casa, cara. É. E agora a gente partindo pro próximo jogo, foi Botafogo e Juventude. Partida realizada ainda no sábado, né? O Botafogo venceu o Juventude pelo placar de 2-0, com gols do Igor Jesus e do Matheus Ponte. Bom resultado pro Botafogo, reencontrando a vitória. Jogou bem, o Botafogo foi superior ao Juventude nessa partida. Juventude que é um time que ganhou o primeiro jogo em casa, né? Contra a equipe do Vitória. E perdeu essa segunda rodada, mas é uma equipe que vai disputar na parte de baixo da tabela. E o Botafogo aí reencontrando a vitória no Campeonato Brasileiro. Perdeu no meio de semana na Libertadores, né? E tinha empatado a primeira rodada do Brasileiro com o Palmeiras. Vence a sua primeira no Brasileiro, Lucas. Boa vitória do Botafogo em casa, né, Kaká? A gente já estava meio que prevendo essa vitória do Botafogo, mas o que me chamou a atenção foi o Juventude, que mesmo jogando lá no Rio de Janeiro, fez uma boa partida, em momentos determinados da partida chegou a estar melhor que o Botafogo, inclusive, conseguia chegar, finalizar, mas não teve a mesma efetividade que o Botafogo. O Botafogo dentro de casa, né, empurrado pela torcida, marcou os seus 2 gols, um ano ainda no primeiro tempo com o Igor Jesus, e na segunda etapa o Matheus Ponte mata o jogo. Boa partida do time do Botafogo, aliás, é o segundo jogo do Botafogo que eu vejo, eu assisti contra o Palmeiras e assisti também no sábado. Renato Paiva parece estar conseguindo encaixar o time ali, colocar bem as Aos suas poucos. ideias, e aos poucos o Botafogo começa a dar indícios daquele Botafogo que foi bem o ano passado. Destaque, Calil, para a atuação do Patrick de Paula. Foi titular ontem no sábado da equipe, né? Fez uma boa partida, segura. Quem sabe aí o Renato Paiva não consegue recuperar o bom futebol do Patrick, que era um jogador muito promissor do Palmeiras, né? Sim, ele parece que tá querendo agora, né? Antes ele Sim. parecia que tinha largado de mão do futebol. Tava muito pras baladas e zoação no Rio de Janeiro. Agora parece que ele tá mais focado, depois da lesão que ele teve, né? Ele rompeu o ligamento do joelho. Ele volta e agora parece que tá se reencontrando, mais focado no futebol, querendo jogar bola. E ele é muito bom jogador, né? Muito Ele bom. tem muita qualidade na perna esquerda ali, ele tem boa visão de jogo, bate bem na bola. Marca bem aquele volante antigo, né? Consegue Sim. marcar bem, atacar bem também. Vamos ver Boa atuação do Patrick e boa atuação do Botafogo também, que, como você falou, já tinha pontuado no jogo na primeira rodada contra o Palmeiras, né? Sim, 0-0 aqui no Allianz Parque. E agora em casa conquista os 3 pontos. Fez o dever de casa contra o Juventude. sim. Nesse jogo não teve nenhuma atuação assim pra gente falar da arbitragem, tranquila. Sim, foi um dos poucos jogos aí que, igual você falou, que não teve interferência da arbitragem em nenhum lance, né? Sim. Final de Ah, semana catastrófico da arbitragem, mas não chegou a atingir aqui Botafogo e Juventude. já o outro jogo da rodada agora já no domingo foi Atlético Mineiro e São Paulo, o Galo e o São Paulo em Belo Horizonte, um jogo feio, um 0-0 feio, mais um 0-0 do São Paulo, né? Sim, E tivemos uma interferência da arbitragem no resultado, você acha? é, Na a expulsão do Leão? única, sim, a interferência da arbitragem teve, só discordo um pouquinho de você na parte do jogo feio. Porque, assim, o time do Galo é um time impressionante. Contra o Grêmio foi a mesma coisa. Chuta, chuta, chuta e não faz gol. O Galo jogou muita bola novamente, brocou a área do São Paulo até umas horas, mas a bola não entrou. E o destaque negativo, logicamente, fica por conta dos homens de amarelo de novo. Sim. Não, eu falo assim jogo feio por conta que o São Paulo não atuou, não fez nada, e o goleiro também não foi nenhuma defesa difícil do Rafael. Por conta disso que Ah, eu foi, cara. Você acha que o Rafael Teve fez umas, defesa? teve umas 3 no segundo tempo lá quando o Galo foi pro tudo ou nada. Se eu não me engano, foi até 2 do Hulk, se não me falha a memória, mas agora eu não vou lembrar. O Rony, acho que foi contra o Rony, na verdade. O Rony Se é, cabeceia o- 2 na pequena se é o área lá. Rony já foi errado já. O Rony cabeceia 2 na pequena área lá e o Rafael salva o São Paulo ainda no finalzinho. O Galo jogou muita bola de novo. O time do Galo é muito interessante, muito organizado. Eu já falei algumas vezes aqui que eu sou muito fã dos trabalhos do Cuca. E mais uma vez o Cuca está conseguindo organizar esse elenco do Atlético, mas ainda não conseguiu ser efetivo, né? O time do Galo contra o Grêmio foi a mesma coisa, martelou, martelou, mas acabou perdendo por 2-1. No meio de semana na Libertadores, mesma coisa, martelou, 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 0-0. E ontem dentro de casa, a mesma coisa, martelou, martelou, martelou e também 0-0. O destaque negativo dessa partida vai de novo para o trio de arbitragem, né, Calil? Dessa vez comandado por Marcelo de Lima Henrique,
árbitro FIFA do Rio de Janeiro. Foi o Marcelo de Lima Henrique? Foi o Marcelo Não, de Lima o Henrique. Marcelo de Lima Henrique foi no Inter e Grêmio, não é? Inter e Cruzeiro. Que foi teve até o Será início que do foi? jogo. É, foi. Porque teve o início de jogo dele lá, que ele cumprimenta o Cássio, cumprimenta o Alan Patrick, o capitão do Cruzeiro também. Nesse jogo, o árbitro não foi o Marcelo de Lima Henrique. Mas Então, não tô bom, né? o que ficou mesmo foi a expulsão do Lianco ali no final do primeiro tempo. Ele que já tinha o amarelo, ele dá uma entrada no jogador do São Paulo para amarelo, podemos dizer assim. E o glorioso técnico do São Paulo, Zubeldia, que tá na corda bamba, ele vai à loucura, né? Ele xinga o árbitro e acaba sendo expulso ali direto. Mais uma expulsão do Zubeldia, que tem inúmeras expulsões pelo São Paulo. Lance que pra mim era pra um segundo amarelo, não acontece. E no final do jogo o Lianco vai ser expulso. E ainda no segundo tempo o Caleri também é expulso. O Caleri que não faz gol, né? Mas Tava, adoro a expulsão, mas adora uma expulsão. como todo bom argentino, né? Uhum. E aí o São Paulo segue sem fazer gol no campeonato e sem pontuar também. Sem É pontuar isso não. aí. Ele pontuou no primeiro jogo, né? Foi 0-0. Chega ao seu segundo empate agora, mas não fez nenhum gol ainda. Nenhum gol. Só corrigindo a informação, quem apita esse jogo é o Ramon Abate Abel. Ah, sei. Isso É, mesmo. Foi isso só mesmo. corrigindo aqui, o Ramon Abate Abel. Uma coisa que eu até gostaria de sugerir, né? Tudo bem que não vai chegar nunca na CBF nosso áudio, provavelmente, mas uma coisa que de repente seria legal sugerir, o VAR não pode revisar lance de cartão amarelo, certo? Sim. Mas eu acho que, em algumas circunstâncias, como essa, por exemplo, o VAR não poderia voltar para o cartão amarelo. Mas o VAR poderia recomendar ao árbitro, ó, realmente, o professor aí tá certo, dá um sossega nele ali, porque ele tá falando muita besteira, mas, pô, não expulsa o cara porque ele tá certo. Realmente era um lance para amarelo, você não deu. Porque aconteceu algo parecido no jogo Corinthians e Palmeiras. Aquele lance lá, eu sou corintiano, todo mundo sabe, mas o lance do Félix Torres é claro para amarelo, para segundo amarelo. No Sim. lance em cima do pênalti em cima do Vitor Roque. Sim, sim. Parece que teve uma reunião lá que sugeriu que quando tiver pênalti não pode dar amarelo, porque o prejuízo do time já é o pênalti. Cara, isso não existe. Falta é falta, amarelo em qualquer lugar do mundo e pronto, acabou. Estão querendo inventar muita coisa na regra, o futebol tá ficando chato, pragmático por causa disso. Então, assim, eu acho que o árbitro já erra e não dá o segundo amarelo. Ele vai lá e expulsa o técnico ainda? Pô, aí você prejudica o Foi. time duas vezes. É, Né? Eu foi. acho que o VAR poderia pelo menos dar estoque pro cara. Falar, ó, nós erramos aqui, cara. Realmente era para amarelo. Então, pede pro professor baixar a onda lá tal, para não, né, não ficar ofendendo tanta gente aqui. E, né, mas não expulsa o cara porque nós já cagamos no pau uma vez. E aí os caras vai e caga pela segunda vez de novo. Acho que é isso que deixa o cara mais indignado ainda. Saber que ele foi prejudicado uma vez e depois foi prejudicado de novo na expulsão. O lance do Lianco era claro que era para amarelo, não era para vermelho direto, mas para segundo amarelo com certeza era claro. Tanto que, assim como o Félix Torres passou um pouco no segundo tempo, o Lianco acabou Foi expulso, cara. expulso, é. Mas aí não, nada justifica também a má atuação do São Paulo. Não, não. O São Paulo já vem numa. Não jogou de novo, né? O Lucas nem o Oscar, né? Sim, que é praticamente parece que é metade desse time, né? Do Sim, São e o Paulo. time não Quando não criou. jogam, o time fica muito limitado na criação. Sim, o time não criou nada. É... Vamos ver o que vai acontecer com esse São Paulo aí durante o campeonato, porque vem muito mal mesmo. É, tem que ficar de olho. Eu acho que aquela vitória lá na Argentina foi uma boa vitória, foi. Mas não, também não foi um primor de atuação do São Paulo, não. Não. Então, não adianta tapar o sol com a peneira. Olho no trabalho do Zubeldia, que ele é aí, tem a sombra do Dorival, do Tite, agora no mercado aí. Então, se fala muito Diniz. na troca de Nis, se fala muito na troca de treinador, ele tá resistindo por enquanto aí. Na minha opinião, só tá resistindo porque é estrangeiro, porque por muito menos o ano passado o Sim. Carpini caiu, né? Sim, sim, muito menos. Muito menos o O Carpini Carpini caiu. foi O Carpini campeão cai ainda. campeão. É, É. então. Ele cai campeão da Supercopa. Então, por muito menos caiu o Carpini no ano passado. Eu queria entender qual que é a tara dos times brasileiros em técnico estrangeiro. Porque cara que vem lá de fora sem ganhar nada, ganhando, que Tem ganhou, mais ganhou crédito, né? pouco, tem mais crédito do que os nossos aqui. Sim. Então, olho no trabalho do Zubeldia, não é um bom trabalho na minha opinião. E São Paulo chega a apenas 2 pontos no Brasileirão e, como você bem disse, calhou, não marcou. E só para finalizar aqui essa rodada, não sei se você tem mais alguma coisa para falar do jogo. Olho também nesse Atlético Mineiro. Como eu falei, bom time, bem montado, cria muito, mas não faz gol. Sim, ele tem um bom elenco, né? Ele perde ali o Paulinho, mas ainda traz vários jogadores ali pra posição. O Rony, o Júnior Santos e tem um elenco ali forte. É, pra ali ele tem o Rony, ele tem o Júnior Santos, ele tem o Bernard, Coelho. tem Coelho, tem bastante jogador que pode fazer aquela função ali, cara.
Sim. Aí o próximo jogo da rodada foi Fluminense e Bragantino no Rio de Janeiro. O Fluminense ganhou por 2-1, né? Com gols do Lima e do Martinelli. E o gol do Bragantino foi do Isidro Pita. E bom resultado pro Fluminense, né? Estreia do Renato Gaúcho, do Renato Portaluppi. E o Fluminense consegue a sua primeira vitória no campeonato. Sim, primeira vitória no campeonato, né? Na primeira partida acaba perdendo pro Fortaleza lá no Castelão, né? Isso. Jogo que resultou na demissão do Mano. E agora vence dentro de casa. A equipe do Bragantino não jogou tão bem assim. O Bragantino, por horas, foi até melhor na partida. Mas o que importa é os 3 pontos, né, Calil? Um jogo aí também que nós não tivemos muita interferência da arbitragem. Aliás, não tivemos interferência da arbitragem. Bragantino empatou a primeira e Sim. agora perde Conseguiu um a empate no primeira, final, né? né? É. Conseguiu empate no final, então não conseguiu vencer no Brasileirão ainda. Mas fez uma partida até interessante lá no Rio de Janeiro, viu? Acreditou que o empate seria o melhor resultado para esse jogo. Mas no finalzinho, o Fluminense acha um gol com o Martinelli. Mais um caso daqueles que os deuses do futebol assinam, né? Que o Martinelli estava sendo vaiado até pouquinho antes do gol. Sim, sim. E aí ele faz o gol, se redime aí e deixa a torcida tricolor feliz com o resultado. E o Renato Gaúcho foi a loucura também. Sim, primeiro jogo dele, né? Ele não mudou muito o time do que vinha jogando, né? Mas consegue essa vitória que é muito importante pro trabalho dele, né? Por início de trabalho, começar com vitória, né? Eu acho que ele não muda muito, cara, porque não tem muito o que se mexer aqui nesse time do Fluminense, né? O time do Fluminense não tem um elenco tão grande assim, né? O Ganso voltou ontem de lesão, entrou no meio do jogo, né? O Canóbio ontem foi titular pela primeira vez, não estava jogando tanto assim com o Mano. Mas também a gente falou que no último podcast que o Mano não foi nem mandado embora tanto por desempenho, né? Foi mais por vestiário Sim, mesmo, não sim, estava sim. conseguindo fazer uma gestão bacana. Então acho que por isso que o glorioso Renato também não mexeu muito no elenco. O time do Flu vinha até jogando ligeiramente bem, não tem muitas peças para mexer. Então acho que por isso que ele manteve a equipe. Até eu tô olhando a ficha técnica do jogo aqui e vi que o Renato Augusto não está relacionado. Será que o Renato está machucado de novo? Ah, provavelmente, né? O E eu não me Renato. lembro de uma sequência boa dele no Não, Fluminense, né? não, não. Mas, Aí atualmente ele joga no Fluminense ainda. Aí ele passou por uma cirurgia vixe. no jogo no ombro. No jogo Hum, contra o Fluminense, contra o Madureira, ainda em fevereiro, teve uma luxação no ombro. Por e isso não que ele está de voltou ainda. fora. Tempo de recuperação de 3 a 6 meses. Essa temporada ele fez apenas uma partida, cara. Sim. Aí partindo agora pro próximo jogo, que foi Internacional e Cruzeiro, jogo realizado lá no Beira-Rio, lá no Sul. O jogo que a gente tem é mais uma polêmica de arbitragem. O Inter ganhou por 3-0. Gols do Alan Patrick, Valência e Borré. E o grande lance da partida que a gente pode falar aqui, que foi ainda no 0-0, né? Que foi a expulsão do jogador do Cruzeiro, o E Jonathan Jesus, zagueirão? Jonathan Jesus, que eu não, falar a verdade, eu não achei nem se foi falta assim no lance, mas dizem se o árbitro encarou ali como falta, ele teria que expulsar. Você acha que é isso também? Não, não, com certeza não. Eu acho que foi falta, né? O glorioso Wesley estava se projetando aí pro gol e teve o contato, mas jamais para expulsão. Até porque para mim não é um lance claro de gol. Porque ele ainda tinha um zagueiro Eu acho que acompanhando ele ele não aí. tinha a bola 100% dominada. Sim, e outro, tava bem que em cima do Cássio ali já, né? De repente o Cássio chegaria até abafando ele já. E não sei se chegaria, se era um perigo claro de gol, assim. Então acredito eu que o amarelo seria o mais óbvio a ser mostrado. Só uma dúvida, Calil. Foi o VAR que chamou isso daqui ou foi o próprio Marcelo que expulsou de agora sim o Marcelo de Henrique, né? Sim, e o Marcelo de Lima Henrique, que no início da partida rodou nas redes sociais aí, ele falando que com ele não tinha conversinha, que ele ouvia os jogadores e Ali na que, igreja. que era futebol, não era igreja. E, Loucura. e aí ele expulsa, eu acredito que foi direto. Ele não precisou do VAR pra expulsar. Porque essa que é a loucura, né? Será que Porque, ele porque que apita direto, será que o VAR chama e ele não quer ir ao VAR? Tem não, que. ele marca a falta na hora ali e ele mesmo expulsa, ele não chama no VAR. Aí que fica, será que o VAR deveria ter chamado ele? Eu acho que sim, porque ele não tinha a bola totalmente dominada, porque a gente fala
do dogma, né, dessas coisas assim, ele tem que ter o lance em projeção, a bola dominada e a chance clara de gol. Que eu acho que não tinha 100% do Wesley na jogada ali, não tava com chance clara de gol. Porque ele Não, domina a não. bola de costa e gira, né? E já domina meio que mal ali a bola, né? Sim, Ele ele já não tem domina um. meio que perdendo. E Ele não ele tem um. valoriza o contato, né? Sim. Não sei nem se valoriza, mas, tipo, eu acho que tem um contato, né? Mas ele tava girando, ele não tava correndo em projeção direta pro gol, entendeu? Ele Sim. domina girando já, não sei se era pra expulsão direta, e a expulsão foi com 20 minutos do primeiro tempo, que aí a carreta. Eu acho que o Inter ganharia da mesma forma, viu? Porque Não, o Inter sim, é um sim. time muito melhor que o Cruzeiro, né? Nesse início de campeonato a gente pode ver os jogos que vem desempenhando o Inter, o jogo contra o Flamengo, por exemplo, um Cruzeiro muito mal, mas ajuda, prejudica o resultado da partida, né? Porque fica essa mancha aí no jogo, né? Porque daí já tem que tirar um atacante logo no começo do jogo, né? Sim, Ele tira ali o glorioso Wanderson logo no começo do jogo para colocar o mais um zagueiro, né? E aí acaba que mata todo o esquema tático do treinador. Eu acho que a expulsão, ela foi um fator decisivo da partida, mas não foi 100%, porque o Inter jogou muita bola. O Inter amassou o Cruzeiro. O Cruzeiro não viu a cor da bola o jogo inteiro. Pra você ter noção, o Inter deu 24 chutes. Dos 24, 11 foram no gol. E o Cruzeiro deu apenas 6 chutes, sendo que um só foi no gol. Então não dá para dizer que foi só a questão da expulsão, né? Foi mais uma atuação ruim do Cruzeiro também. A segunda atuação ruim da equipe na semana, né? Porque fora de casa na Sul-Americana também não jogou bem. perdeu E o jogo, né? hoje perdeu e não jogou bem. E ontem foi atropelado pela equipe do Internacional. Só destacando aí que após essa partida, a CBF emitiu hoje uma nota falando que o árbitro Marcelo de Lima Henrique está suspenso por tempo indeterminado. Cadê? Não só por erro dessas partidas, mas a CBF assumiu que teve outros erros também em partidas que o Marcelo apitou. Sim. Só É, voltando rapidinho no jogo, para não perder, já vou te passar a palavra. Eu assisti essa partida também e eu achei muito interessante a troca de passe do Inter. E agora aqui, vendo o resumo da partida, o Inter alcançou ontem a incrível marca de 92% de precisão na troca de passe. É muita coisa pro futebol brasileiro, Calil. sim, quase 600 passes certos, né? Sim, muita coisa, loucura. É muita coisa. O Inter é um time muito bem treinado, eu acho que é um dos times aí que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. É muito bem treinada pelo Roger Machado, que agora é já pode-se dizer assim, já tem título, né? Que Vem ele se consolidando, vem se né? consolidando, porque ele já tinha feito outros bons trabalhos no Grêmio, no Palmeiras, no Bahia, no Atlético, mas sempre tinha um prazo de validade os trabalhos dele, né? Chegava em determinado momento e começava a queda. E no Inter, por enquanto, ainda não chegou, e ele já ganhou o título, ganhou o Campeonato Gaúcho em cima do Grêmio, jogando melhor que o Grêmio nas duas partidas, e inicia muito bem esse brasileiro, empata com o Flamengo no Maracanã, num jogo que poderia ter vencido, na Libertadores. Empata um jogo um pouquinho abaixo contra o Bahia, mas também porque o Bahia estava estreando em Libertadores. Jogou muito, muito bem o Bahia, muito bem treinado também. Mais um bom resultado pro Cruzeiro, pro Inter, que vai disputar esse campeonato lá nas alturas. E o Cruzeiro, que, que vem numa pegada ruim, com um treinador novo. Vamos ver se encaixa, né? O Cruzeiro tem elenco para ficar na parte de cima da tabela, mas vamos ver por onde que o Cruzeiro vai brigar aí nesse campeonato, né? Sim, eu acho que eu até imaginei que o Leonardo Jardim fosse mudar um pouquinho o patamar do Cruzeiro, porque assim, o que nós estamos vendo do Cruzeiro agora foi o que vimos também no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não apresentou muita coisa no Campeonato Mineiro, não. Tanto que cai na semifinal para o América Mineiro, e antes de cair para o América já vinha capengando ali, oscilou e quase não classifica. Né? Teve até uma polêmica lá entre os jogadores do Atlético, porque teve time que pontuou mais, assim como aconteceu no Paulistão, né? Teve time que pontuou mais lá em Minas e ficou fora da classificação, e pelo regulamento o Cruzeiro chegou lá. Né? Então, tudo que nós estamos vendo até agora é reflexo do que o time vem produzindo o ano inteiro. Então, olho nesse time do Cruzeiro. Eu apostei no Cruzeiro no G4, né? Na previsão que nós fizemos lá na primeira rodada aqui na Arena Local. Quem não viu esse vídeo, vai lá ver. A gente fez uma previsão aí do que poderia acontecer no Campeonato Brasileiro. Eu coloquei o Cruzeiro brigando por G4, mas por enquanto, aqui é tudo bem que muito cedo para falar, né? Mas até a segunda rodada, ainda não vimos esse futebol do Cruzeiro aí para brigar por G4, né, Calil? Exatamente. Agora partindo pro próximo jogo da rodada aqui, ainda no domingo, às 6h30 tivemos Ô, Calil, Fortaleza. só para dar um último destaque em cima do Cruzeiro aqui ainda, tá?
A única última coisa que eu vou falar é Pode falar. com relação ao treinador, né? O Cruzeiro vai buscar o Leonardo Jardim lá na Arábia. Sim. Eu sou meio que contra essa prática que os times brasileiros vêm adotando de buscar um cara estrangeiro no mercado totalmente diferente do Brasileirão e trazer o cara para cá. O que o Leonardo Jardim conhecia de Cruzeiro? O que o Leonardo Jardim conhecia de Brasileirão? Né? Então eu achei que essa Sim. troca do Cruzeiro aí foi um pouco equivocada nesse sentido. O Cruzeiro precisava de um cara que chegasse e chacoalhasse o negócio, que pelo menos conhecesse algo do futebol brasileiro. E aí trouxe o Leonardo Jardim aí. Chacoalhar esse É, negócio. trouxe o Leonardo Jardim aí do nada, né? Não chacoalhou o negócio ainda. E o Cruzeiro ainda não conseguiu reagir no comando do Carequinha, cadê? Exatamente. Aí, partindo pro próximo jogo aqui, tivemos Fortaleza e Mirassol. Jogo no interior de São Paulo, né? Mando do Mirassol. A partida foi 1-1 com gols do Emanuel Martinez, do Fortaleza, e do Christian Renato, do Mirassol. O Mirassol empatou o jogo já no finalzinho ali, nos acréscimos, no segundo Jogou tempo. muito, hein? Mirassol, uma boa partida do Mirassol. O Fortaleza ali começa bem, com 15 minutos já faz o gol. E depois tenta ficar sentado ali no resultado e acaba tomando empate no final da partida, né? Sim, o Mirassol jogou muita bola de novo. A gente já tinha destacado a boa atuação do Mirassol lá em Minas Gerais contra o Cruzeiro, no primeiro jogo, né? Sim. Teve até uma perca de pênalti ali pelo glorioso jogador do Reinaldo, Cruzeiro, pelo Reinaldo, né? o jogo Então, do se de Mirassol, repente né? converte aquele pênalti, traria o empate de lá para cá, mais uma excelente atuação do Mirassol. Já falei na primeira rodada, na previsão. O Mirassol talvez vai surpreender e talvez não brigue para cair. Os dois primeiros jogos que nós temos do Mirassol aí não é de time que cai, não. É de time que vai brigar, de repente, para permanecer na Série A. Joga muito bem os dois jogos, mas acaba empatando em casa contra a equipe do Fortaleza. Gol no finalzinho do Christian. Bom resultado até, né, Calil? Bom resultado. Eu acho que é isso que pesa para as equipes pequenas, né? De menor expressão, assim. Que é jogar bem e não conseguir os 3 pontos, né? E aí vai. Lembrando que o Mirassol tá estreando na Série A É ainda, né? muito Tá difícil. sentindo do campeonato aqui, então Sim. pode ser que leve um tempinho para se adaptar, né? E tem aquele. A probabilidade de um time que vem da Série B ficar na Série A é pequena, né? Geralmente o time, ainda mais um time igual o Mirassol que nunca jogou Série a tendência é ele bater e voltar para a Série B. Sim. A Cerca de gente tem 40% dos times que sobem da Série B no ano seguinte cai para a Série A. Que sobe da Série B, cai para a Série B no ano seguinte. sim, a gente tem a questão do investimento, né, cara? O time do Mirassol é um time que não tem caixa muito alto para Não. investir, né? Contratou Que não jogadores tem. mais experientes, né? Você Sim, pega não esse tem renda de elenco. torcida, não tem Sim, patrocinador muito forte. Porque uma coisa é o time grande que cai, como o Santos caiu, né? Então sim. volta aí, tem aporte da diretoria, tem torcida Os que caras trouxeram o Neymar, pô. Não, né? E outra, tem torcida, tem patrocínio pontual, tem muita coisa que o time consegue movimentar para suprir a ausência de investimento da televisão, né? Que é o que mais se perde quando tá na Série B, é a cota de televisão, né? Sim, Então é aí que tem o grande ônus do time que cai. Já o Mirassol não tem esse grande aporte, não. né? Então vai contando mais ou menos com a boa administração que tem sido feito, né? Mas vamos torcer aí pro Mirassol continuar na primeira divisão. É interessante ter um time paulista a mais brigando na elite do campeonato, Calil. Sim. E agora o próximo jogo, esse jogo também não teve muita polêmica de arbitragem, pelo menos não me recordo, mas já o próximo jogo teve e jogo É, a- entre segura seu coração, né? Vai chegar lá já o coração alviverde. tá, o próximo jogo foi Sport e Palmeiras, partida realizada lá no Recife, na Ilha do Retiro. O Palmeiras ganhou a partida com gols de Piquerez e Você pulou o Flávio próximo jogo, Lopes. não é, Felipe? Não, é esse mesmo, né? É Pra mim Mirassol aqui e é Fortaleza. Flamengo e Vitória o próximo. Ah, é porque foi o mesmo horário. Aí eu, pra mim aqui primeiro é Sport e Palmeiras. Então Mas segue, vai lá, Sport Palmeiras. foi o com gols do Piquerez e Lopes e o gol do Sport foi do Barleta, ex Ex-Corinthians também? ex-Corinthians, né? São Bernardo também, né? Ele começa acho que no São Bernardo, com Sim, maior sim, começa expressão por assim. nada. E o grande destaque da equipe do Ceará, acho que foi o Lucas Lima, né? Fez uma boa partida pelo Sport, camisa 10 do Sport. E o Palmeiras ganhou com ali 2 gols de pênalti. Primeiro, eu acho que foi pênalti, puxão do Só zagueiro queria ali. fazer um destaque, né? Hum, Você acabou comentando aí que o craque da partida para a equipe do Palmeiras do Sport foi o glorioso Lucas Lima, né? sim. E o craque do Palmeiras foi o glorioso árbitro da partida, que É, foi, que que foi foi o muito ruim senhor também. Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu de Araújo, que foi muito ruim também.
A arbitragem no Brasil é fraca, né? Ele inverteu durante o jogo diversas faltas, tanto pro Palmeiras quanto pro Sport. Tava Sem perdidinho no critério jogo. nenhum, né? Perdidinho no jogo. E o primeiro pênalti foi pênalti. Acho que o zagueiro do Sport, ele esquece a bola e só puxa o Flaco. Ele esquece o Flaco puxando nas costas dele. Na hora que ele vê, o Flaco já passou, ele puxa. Já no segundo pênalti, o zagueiro o volante, no caso, né? Ele toca a bola resvala no Veiga ainda e sobra pro Veiga ainda, mas eu acho que ele dá o bote na bola. E ali depois ele acaba acertando o Veiga e o juiz nem. O VAR concordou com a marcação dele e ratificou ali o pênalti, confirmou o pênalti. O Palmeiras fez o 2-1 já nos acréscimos do segundo tempo e venceu a partida. O VAR, o que, Calil? Você falou? O VAR confirmou a Não, posição. qual a palavra que você usou? Ratificou a. Rapaz, que fase que você tá, Você hein, meu irmão? viu? É, Você, ele confirmou ali o que o juiz marcou. Porque, tipo assim, se como for. diria a craque Neto, que fase que tá a arena local, hein? Você vê, rapaz? Ele, Ratificou, vou até marcar aqui no meu caderninho essa. porque assim, ele descreve o que o juiz fala pra ele, entendeu? Você Sim. pegar o áudio do VAR, o juiz marca o pênalti ali na hora. E o VAR fala tudo que ele retratou pro juiz, pra É, ele, entendeu? uma vontade. Eu vou repetir aquela entrevista que o Felipão deu em 13. Mas ele apitou com uma vontade aquele pênalti. Ai, que vontade. Acho que ele até gozou depois de dar aquele pênalti. É, então. Porque ele tava com vontade daquele pênalti Palmeiras. Não sei, cara. O lance foi rápido. No Não, juiz, não, não. Assim, no ó, isso que eu campo ia eu falar. acho que era pra marcar, entendeu? Era isso que eu ia falar. O lance foi rápido pra quem? Pro árbitro. O Pro VAR árbitro. tem todo o recurso pra Sim, sim, pausar, sim. retroceder, fazer o que quiser da jogada. Pra mim, não foi pênalti. O primeiro pênalti do Palmeiras já é meio discutível. Ah, não, Tenho, a não minha, é. O cara tenho, puxa. a, tenho as minhas dúvidas que se fosse do outro lado, o árbitro marcaria. Tenho minhas dúvidas. Mas como é o Tá, não Palmeiras, sei, não ele sei. marcou. Assim, não é que é o Palmeiras, tá? De repente, para todo e qualquer time grande, aquele pênalti seria marcado, mas não sei se pro lado do esporte, não tô falando que o esporte não é grande, pelo amor de Deus, se você é pernambucano, mas em É, tá. termos de expressão, né, no Campeonato Brasileiro, Esporte tem Copa do não Brasil, né? sei. Sim, tem Brasileirão também, Tem 89. Brasileirão, é. Sim. 87. Então não sei se de repente esse pênalti seria marcado. Mas foi marcado pro do Palmeiras, pênalti super marcável, teve a falta para mim. Não sei se teve a intensidade para derrubar o Flaco, mas que teve o contato teve. Agora, o pênalti do Piquerez, é claro, para mim não existe o pênalti em momento nenhum. O jogador de esporte toca a bola em todo momento e mesmo assim é marcado o pênalti, igual você falou. No campo, é marcável o pênalti. Mas se não, o VAR não chamar e pedir a revisão, aí já é um pouquinho mais complicado, Calil. Agora falando de bola, para mim o Palmeiras não fez uma boa partida. Em determinados momentos o esporte teve um pouquinho mais de domínio de jogo, mas o que manda é a bola na rede. O Palmeiras foi lá, colocou 2 bolas na rede, esporte uma. O Palmeiras traz 3 pontos lá do Pernambuco, meio que recuperando do empate que teve aqui em casa contra o Botafogo, né, Calil? Então o Palmeiras chega a 4 pontos no Sim. campeonato, mas na minha opinião, você pode até falar mais do que eu, Palmeiras não fez uma partida brilhante, não. Não, o Abel ele testou ali 3 zagueiros, né? Ele entra com 3 zagueiros no jogo, entra sem Veiga, sem Estevão, entra com meio campo com Facundo, Felipe Anderson e o nosso queridíssimo Emiliano Martinez ali pelo meio. Não jogou bem o Palmeiras, o Evangelista também já atuou ali pelo meio campo. Não jogou bem, não criou muitas chances, criou mais no segundo tempo ali quando entra o Estevão, o Veiga. O Vitor Roque também entra no finalzinho do segundo tempo. Será que o Partida. Vitor Roque não bateu aquele pênalti lá? Achei que ele bateria, Calil. É porque o O Piquerez, pênalti. o Piquerez já bateu o pênalti no meio de semana e fez, né? Sim. Até o Veiga tava em campo, o Piquerez até depois fala, o batedor é o Veiga, mas eu tô com confiança, peguei a bola e bati e fiz o gol. Até porque o último pênalti que o Veiga bateu, ele não demonstrou confiança nenhuma, né? E perdeu. E o Piquerez já fez no meio de semana, ele bateu o pênalti da vitória do Palmeiras. Da vitória não. Do segundo gol do Palmeiras contra o Sporting Cristal. E aí o Piquerez mesmo pegou a bola, bateu no meio do gol e fez o gol. Bate pra de segurança, né? O Ele Flaco fez o também, o gol. primeiro pênalti também bateu no meio e Aqui fez o gol. o Abel poupa, Calil, o jogador, ou foi mais uma opção tática dele mesmo? Não, Porque ele deixa Vitor Roque, Piquerez, Veiga, Estevão, tudo no banco. sim, ele fala depois do jogo que foi por conta pra poupar mesmo os jogadores, porque vai ter uma sequência muito grande agora de partidas, né? Sim. Quarta e domingo, quarta e domingo. Aí ele resolveu poupar os jogadores pra essa partida aí, que é uma viagem longa, né? Ainda dentro do nosso país, mas é uma viagem longa até o Recife. E aí ele poupou o time. O Gomes também não jogou. Ele jogou com 3 zagueiros, com o Fux, o Murilo e o Mikael, e o Gomes no banco.
O Mike e o Marcos Rocha estão machucados, jogou o Giai pela direita. Mas não foi uma boa partida do Palmeiras. Vamos ver agora no meio de semana enfrenta o Cerro Porteño. E falando do Sport, é o segundo pênalti que o Sport sofre no campeonato. Na primeira rodada teve um pênalti contra o São Paulo, que também foi muito discutível. Para mim também não foi pênalti. E nesse jogo um segundo. E o presidente do Sport reclamou lá tudo. Mas a federação hoje mesmo já emitiu nota elogiando o Edinaldo Pereira pela postura, né? Edinaldo Rodrigues Ah, pela como sempre, postura. né? Como sempre. É como eu falei no começo do podcast, se os clubes e as federações concordam com o Edinaldo, só cabe a nós concordarmos também, Calil. E o Sport, inclusive, foi um dos clubes que votou a favor do Edinaldo. É, todos votaram, né? Ele foi Não, o eleito. Corinthians, Não, Flamengo e votou mais todo. Não, dois. não. Todos votaram. Foi Tá. unanimemente. Não, as federações. Não, Teve não, dos time times como também. Todos Corinthians, votaram. Flamengo, teve uns que se opuseram aí Não, ao não, Edinaldo. todos votaram a favor dele. Eu também achei esse daí, mas você buscar no site da CBF lá e nas próprias notícias nos jornais, todos os times ele foi eleito com 100% dos votos. Porque assim, não tinha outra opção de voto, né? Ou o time ou votava nele ou anulava o voto. E ninguém anulou, todo mundo votou a favor do Edinaldo. Todos os clubes e todas as federações. As É, federações é normal, porque ele até subiu o salário de todo mundo, né? Mas as equipes todas votaram nele também. a última matéria que eu vi, inclusive até vendo alguma coisa aqui, que o Corinthians não votou. Corinthians, Fluminense e alguns outros dois times não assinaram a chapa dele. Podem ter votado, porque não tinha outro, né? Mas quando foi indicar a chapa dele, Ah, sim. Não, não, mas. O Corinthians não, ó, quem não assinou foi Bragantino, Corinthians, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Santos. Ah, Não sim. apoiaram a candidatura dele, podem ter votado, como É, você na, falou, na eleição porque daí não tinha votaram nele. outro, mas É, não, na hora de apoiar a chapa, o Corinthians não apoiou, assim como Flamengo, Bragantino, sim, sim. Fluminense, É, Mirassol e Santos. mas aí na eleição todo mundo votou nele. É porque não tinha o É. que fazer. É. Até porque se você vota Não, nulo, também vai pra ele, então. sim. O certo Acaba que assim, mesmo eu era os acredito eu times. que entra aquela briga de interesse, né? Tipo assim, por exemplo, o Sim. Augusto Melo fala, eu não vou me opor, já que o cara tá lá, ele que É, vai ele vai governar ganhar? mesmo, vou É. ter que abraçar esse filho da puta Sim, aí. sim, sim. Perdão. Não não vou me indispor com ele, né? A Não. outra partida da rodada foi o É, Flamengo. como diria Cazuza, Calil, o tempo não para. Sim, Então vamos sim. lá, o tempo não para. Se é que tu me entende. A próxima partida foi Flamengo e Vitória, jogo realizado no Barradão. O Flamengo venceu por 2-1, gols do Bruno Henrique e Arrascaeta, e o gol do Vitória foi do Wellington Rato. Já na segunda etapa da partida ali, né? O Arrascaeta faz um gol de bico, o Wellington Rato faz um golaço, empata a partida, e já no finalzinho ali, quase aos 45, o Bruno Henrique faz o 2-1 e o Flamengo vence a partida com um pouco mais de sufoco do que a gente esperava, né? Sim, sempre ele, Bruno Henrique, né? Aparece sempre nas horas decisivas e nunca é convocado para a seleção. Mais uma das coisas que ninguém nunca vai entender. Mas boa vitória do Flamengo fora de casa. Jogou bem até, né? Por ser fora de casa, jogar contra o Vitória lá é sempre complicado. Campo ruim, torcida, o estádio ali meio como caldeirão, né? Então a torcida do Vitória fica sempre em cima pressionando ali. Então, por essas circunstâncias, boa vitória do Flamengo, que veio de viagem na Libertadores também, né? Tinha jogado Sim, fora de casa lá contra o glorioso Tátira, se eu não me engano, né? Deportivo Táchira da Venezuela. Deportivo Tátira, uma viagem longa, então consegue ganhar lá, consegue ganhar cá. Dadas as circunstâncias, um bom resultado do Flamengo. Destaque negativo para o Vitória, que chega à sua segunda derrota consecutiva no Brasileirão, cara. A única equipe que não pontuou ainda no campeonato é o Vitória, né? Ele perde o primeiro jogo para o Juventude e perde esse agora em casa para a equipe do Flamengo. Sim. O próximo jogo agora é o jogo do Santos, né? Nesse jogo do Flamengo teve nada de arbitragem. Já o próximo jogo foi o último jogo da rodada, Santos e Bahia na Vila Belmiro. O Bahia abre o placar com o Eric, o Santos vira com o Tassiano e com o Pituca, e no finalzinho o Juba empata para a equipe do Bahia. Bahia que foi melhor na partida, jogou muito, muito bem. Destaque do Santos foi o Neymar no vestiário, dando apoio pro time, né? Vestido de Batman. Vestido de Batman. E o Santos aí consegue o empate. Não estava em campo o Neymar, não ficou nem no banco nessa partida. E há quem diga que ele não ficou nem para assistir o jogo. Ele foi, deu Sim, a preleção e foi embora. sim, exatamente. Mas é que também é ruim, né? Às vezes não tem uma visão muito boa pra assistir o jogo ali, assistir de casa é melhor, né? Não, assim, às vezes tá até com dor na perna, né? Que ele tá Sim, sim, sim. machucado, tal. Iniciou algum tratamento lá, é uma vergonha. Eu vou falar pra você. O Bahia jogou muito melhor que o Santos, né?
E o Santos aí consegue... O Bahia conseguiu um empate já no finalzinho ali com o Luciano Juba. Uma boa equipe do Bahia, o Santos consegue pontuar no campeonato aí, que é sempre muito importante. O Tassiano jogando aí, fazendo um gol, que não fazia há algum tempo já. Tava em dívida com a torcida do Santos e fez logo contra o seu ex-clube, né? Sim. A lei do ex Mais é, uma, é a é que isso que eu não ia falar, falha, mais né? uma vez a lei do ex, a única lei que funciona nesse país, funcionou mais uma vez. Tassiano marcou contra a equipe do Bahia. Santos também fez uma boa partida, viu, Calil? Surpreendentemente, o Santos não jogou mal. Sim, no segundo tempo Imaginava que joga muito bem. o. Sim, imaginei que o Santos fosse passar mais sufoco contra o Bahia, mas não, igual você falou, no segundo tempo teve mais domínio de jogo e ficou muito perto de vencer a partida, até pela atuação do segundo tempo. Eu acho que o resultado mais correto seria a vitória do Santos, mas como as previsões, né, não jogam, o que mata é a bola na rede, a equipe do Bahia foi lá e acabou empatando no finalzinho e leva um pontinho na bagagem lá para Salvador. Santos, como você disse, pontua pela primeira vez, perdeu o primeiro jogo para o Vasco, e o Bahia pontua pela segunda vez 2 pontos, empata com o Corinthians em casa, e agora tirei mais esse pontinho aí da equipe do Santos, Kaká. Exatamente. Finalizando o campeonato aí, a classificação ficou com o Corinthians líder, né? O Corinthians e o Inter ali disputando ali a liderança, né? Porque eles têm o mesmo número de gols, o mesmo quantidade de vitórias, empates, né? Sim, O Inter sim, ganha de 3 a campanha está exatamente igual, mesmo exatamente número de igual. gols marcados, mesmo número de resultados, totalmente igual. Aí em terceiro Deve ali ser algum critério de cartão, alguma coisa assim que tá desempatando a classificação aqui. sim, ou a própria alfabeto, né? Porque o C vem antes do I. Acho que deve ser isso que colocaram aqui, porque tem outros que o Inter tá na frente. Se Aqui pegar no o da, GE, aqui no, no Google, por exemplo, né? O Inter tá em primeiro. no GE aqui o Inter tá em primeiro também, mas aqui no SofaScore o Corinthians tá em primeiro. Às vezes é Então porque vamos considerar o SofaScore então. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. aí o Corinthians em primeiro, o Inter em segundo, o Ceará em terceiro, Fortaleza em quarto, o Botafogo em quinto e o Flamengo em sexto. É É esse isso o aí. top 6 Fechando aí. o G6, né? Em sétimo, o Palmeiras. Em oitavo, o Juventude. Em nono, o Fluminense. Em décimo, o Grêmio. Décimo primeiro, aliás, o Vasco. Décimo segundo, o Cruzeiro. Calil. 13º o Bahia, em 14º o São Paulo, em 15º o Bragantino, em 16º o Santos, e aí vem na zona de rebaixamento ali o Mirassol em 17º, o Galo em 18º, o Sport em 19º e o Vitória sem vitórias no campeonato em Por que 20º. pareça. 100 vitórias? É 100 vitórias ou nenhuma vitória? Nenhuma vitória, né? Ah, tá. Achei que era 100 Até... vitórias, seriam 100 vitórias. 99 Ah, mais um. entendi. Não, não, acho que nem tem como no campeonato. É impossível, né? E aí a rodada terminou assim, a classificação de artilheiro não tem, né? Porque todo mundo ali tá com o máximo 2 gols. Tudo empatado por enquanto, né? Tudo empatado por enquanto. Tudo em ordem, nada resolvido. O Corinthians, então, fez um bom resultado no jogo. Acho que os principais times da rodada, acho que foi o Corinthians e o Inter, né? Os Sim, dois as tiveram maiores vitórias, né? as Eu maiores acho que ainda vitórias. com uma inclinação maior pro Inter, porque foi contra o Cruzeiro, né? Sim, sim. Você tá tirando o Vasco pra nada também? Ah, não, não é só eu, né? Acho que todo torcedor do Vasco também não confia muito no Vasco. Vamos ver o que o Carille vai resolver com essa equipe aí. Do Campeonato Brasileiro tem alguma consideração final aí? Não, não, aqui do Brasileirão por enquanto não, né? Depois a gente vai dar um destaquezinho final. Eu só queria dar uma passadinha aqui rapidinho na Série B, Calil, que estreou nesse final de semana, né? Nós tivemos a primeira rodada da Série B. Vou passar rapidinho aqui os resultados para a gente manter o nosso amante do esporte ligado, tá? Tá. Então, ó, Goiás e Amazonas em Goiás, 1-0 para o Goiás. Paysandu e Atlético Paranaense. O Atlético estreia com vitória fora de casa por 2-1. O Criciúma perdeu em casa por Operário, mais um time paranaense aí estreando com vitória. O Operário venceu lá por 2-1 fora de casa. O Coritiba em casa também no Couto Pereira venceu por 1-0 Vila Nova. O CRB em casa também venceu. O Chapecoense venceu, aliás, o CRB venceu a Chapecoense por 1-0. O América Mineiro também venceu por 1-0 na sua estreia dentro de casa. A Ferroviária estreou na Série B empatando com o Remo em 1-1. Interessante resultado para a Ferroviária que estava estreando na Série B. O Cuiabá estreou no Rio de Janeiro contra o Volta Redonda, também estreando na Série B, e o Cuiabá venceu fora de casa por 1-0. Avaí e Novo Horizonte no jogo precisou ser suspenso, Calil. Então vai ser marcada uma nova data aí Foi adiado, para né? as equipes terminar. O jogo não foi suspenso, ele chegou a rolar a bola, o jogo estava em 1-1, e Ah, sim. aí acabou sendo suspensa a partida, né?
Então vai ser remarcado um novo jogo Sim. para que essas equipes possam terminar aí as suas partidas. E o último jogo da rodada, para encerrar a primeira rodada da Série B, foi a equipe do Atlético Goianiense que ganhou por 4-2, o jogo que saiu mais gols aqui na Série B. É até difícil, né? Na Série B ter um jogo com bastante gols como esse, 6 partidas, seis gols, aliás, na mesma partida. O Atlético Goianiense ganhou fora de casa do Atlético por 4-2. Ainda não vamos passar a tabela da Série B, porque é a primeira rodada, as equipes mais ou menos empataram em pontuação, então vai ser uma perca de tempo passar essa primeira rodada. Conforme for avançando e evoluindo na Série B, a gente faz o repasse da tabela da Série B, Calil. Sim, exatamente. Essa partida do Avaí do Novo Horizontino terminou 1-1. Não, ela foi suspensa. Não foi realizada na noite de ontem, no domingo? Deixa eu confirmar aqui. Pelo menos no Google, fala que foi Que suspenso. foi suspensa, ele não traz o resultado, né? Não traz resultado. Aqui em outros sites está falando que acabou em 1-1 a partida. No Google, Eu acho que ela foi realizada ontem com a vitória, com o empate de 1-1. é. É porque eu acho que o jogo foi no sábado, né? Aí foi suspenso, jogou no domingo e foi 1-1. Sim, ou pode ser que foi hoje essa partida também, talvez, né? Não sei. Mas enfim, o resultado então, 1-1, Novo Horizontino e Avaí. Atenção, Google. Vamos atualizar aqui o O Google tá seu, de seu sacanagem. placar pra você não derrubar o apresentador aqui da local, né? Exatamente. É, então é isso, né? Da Série B é isso que a gente tem pra falar. Não É isso aí. tem nenhum destaque maior pra Série B. A gente vai ver como que vai ser o decorrer das próximas rodadas. Da Série A também não tem nada, a gente vai ter que esperar. Tá tudo ainda muito no começo, né? Não tem nenhum time despontando muito assim. Nenhum time venceu 2 partidas no Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo ou venceu uma e empatou, ou venceu uma e perdeu. Então, é mais isso mesmo. Pedir aí pro É, o- pessoal se inscrever no nosso canal, né? Sim, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. A única coisa que eu ia finalizar aqui do brasileiro, eu acho que ainda não despontou nenhuma equipe por conta do calendário, né? Tá um pouquinho apertado, então poupa-se bastante jogador. A minha visão era que os times que estavam na Sul-Americana iriam despontar, mas ainda não despontaram, então vamos aguardar aí o desenrolar das próximas rodadas do campeonato, Kaká. Exatamente. Lembrando aí pro pessoal se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações, deixar aí nos comentários a sua opinião, um tema aí para um próximo vídeo, que a gente vai voltar aí com o vídeo os nossos podcasts de tema, né? Podcast temático. E aí sempre depois da rodada, lembrando o pessoal aqui que a gente vai trazer aqui o depois do apito, e também vai ter um pré-apito aí, talvez na sexta-feira, esperamos como que vai ser essa rodada do meio de semana aí, de Sul-Americana e Libertadores. Aí a gente tá sempre trazendo vídeos novos aqui pra vocês. É isso aí, galera. Obrigado por ficar com a gente até aqui o final. Se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, veja os vídeos anteriores, né, Calil? Tem Sim, bastante vídeo de resenha bacana aí, falando de contratação, falando aí de Campeonato Brasileiro, Libertadores. Então tem bastante tema, seleção brasileira, tem bastante tema interessante que a gente já falou. Como a gente já disse, estamos trazendo quadros novos aqui, né? O Depois do Apito, tem o Pré-Apito, tem a rodada da semana do Brasileirão e Sul-Americana, Libertadores que a gente está falando. E em breve, se Deus quiser, vamos começar também com as nossas entrevistas. Então se inscrevam, ative o sininho, curta, compartilha, vão no Instagram, no Spotify, dá uma moral pra gente aí para fortalecer o nosso canal e nos incentivar a trazer mais conteúdos bacanas para vocês aqui. Não é isso, cara? exatamente. É isso aí, E galera. Vai lá, Calil? não é isso, é mais isso mesmo. Lembrar aí que a gente vai trazer vídeos novos e até um próximo vídeo, Luquinha. É isso aí, galera. Aqui na Arena Local, o juiz vai apitar pro fim do jogo, porque a resenha. É sempre o melhor lance. Valeu, galera. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.